Olá, seja bem-vindo de volta a mais uma aula sobre software MATLAB. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre como o MATLAB acessa elementos de matrizes ou trechos de matrizes. Algumas aplicações vão exigir que a gente trabalhe com as matrizes. Às vezes eu quero escolher apenas um elemento de uma matriz, quero saber qual é o elemento da linha 3 e da coluna 7. Isso vai ser necessário muitas das vezes, ou às vezes eu quero pegar apenas uma linha inteira de uma matriz e saber qual que é o valor dela, ou quero utilizar em outro cálculo. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode acessar elementos específicos da matriz? Então, tendo as nossas matrizes definidas aqui, vamos tentar, por exemplo, selecionar o elemento 4 do nosso vetor V. Para isso, eu digito V, entre parênteses, 4. Ele automaticamente me retorna o valor 3, que seria o quarto elemento. 1, 2, 3, 4. O quarto elemento do meu vetor. Se eu quiser, por exemplo, numa matriz que tenha linhas e colunas, matriz A minúsculo, por exemplo, quero o elemento da linha 2 e da coluna 2. Eu coloco A, 2,2 e fecho parênteses. Aí a gente tem a resposta 6, que é o elemento da segunda linha e da segunda coluna da nossa matriz A. A gente também pode tentar encontrar esse elemento 6 pela posição que ele está na matriz. Por exemplo, se eu digitar a matriz A minúscula e pegar o primeiro elemento dela, obviamente vai ser o 2. O segundo elemento pode ser tanto o 3 quanto o 5. Vamos ver como que o MATLAB trabalha. Eu quero agora o segundo elemento da matriz A minúsculo. Ele vai me retornar 5. Ou seja, o MATLAB vai varrendo as matrizes de coluna e linha. Ou seja, o primeiro elemento é o A11. Primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento é o A21. Ou seja, ele muda na mesma coluna de uma linha para outra. E depois ele muda de coluna. Tentando acessar o segundo elemento da matriz A minúscula, a gente viu que ele retornou o elemento que vale 5. Esse elemento é o que está na segunda linha, na primeira coluna. Então a gente vê que o MATLAB vai varrendo as linhas e depois as colunas. Ou seja, é primeira coluna, linha, 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 linha. Segunda coluna, linha, 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 linha. E assim ele vai aumentando os índices. Então se eu quiser acessar o elemento 6 da matriz A minúscula, eu tenho que pensar, bom, vamos ver a minha matriz A minúscula aqui. 2, 5, 3, 6. 1, 2, 3, 4. Então, é o quarto elemento da matriz que eu tenho que buscar. Tá aí, ele me retorna o valor 6, que é o valor que eu queria achar. Então, é assim que o MATLAB classifica os elementos da matriz. Mas para facilitar a nossa vida, se a gente souber onde está o elemento 6, ou se a gente quiser um elemento de uma linha e coluna específica, é só digitar a linha e coluna e não ficar buscando o elemento assim um por um. Se eu quero agora acessar, por exemplo, algum trecho da minha matriz, não só um elemento, quero acessar a primeira linha da matriz A minúscula. Eu posso fazer isso utilizando o operador dois pontos. Ele significa tudo. Como assim tudo? Vamos dar uma olhada aqui. Se eu quero selecionar o elemento da minha matriz A minúscula, eu simplesmente digito a linha e depois a coluna. E aperto Enter, ele vai me retornar o elemento da primeira linha e da segunda coluna. Se eu quiser, por exemplo, a primeira linha, então eu digito aqui a primeira linha e todas as colunas. Como que eu vou indicar todas as colunas? Com dois pontos. Todas as colunas. Se eu apertar Enter, ele vai me retornar a primeira linha da matriz A minúscula. Se eu quiser, por exemplo, a terceira coluna da matriz A minúscula, eu posso simplesmente digitar. Eu quero todos os elementos de linha, mas só a terceira coluna. Então eu tenho só a terceira coluna e todos os elementos de linha. Tenho a linha 1 e a linha 2. Então você vê aí que a gente pode selecionar os trechos de matrizes também. Sendo assim, eu também posso, por exemplo, concatenar matrizes. Por exemplo, se eu quiser formar uma matriz C, que seja formada pela junção da matriz A e da matriz B, eu simplesmente procedo como se eu fosse inicializar uma matriz normalmente. Vamos lá. Eu quero inicializar a matriz, só que ao invés de colocar elementos, eu vou colocar a minha matriz. Eu quero a matriz A maiúscula e do lado eu quero a matriz B maiúscula. Então, o que vai me dar uma matriz concatenada.
Eu juntei a matriz A e a matriz B. Se eu quiser juntar, na verdade, o B embaixo do A, eu posso colocar aqui D é igual a o operador ponto e vírgula, que significa que eu mudei de linha, fui para baixo. E aperto Enter. Então, eu coloco uma em cima da outra. Se eu quiser agora concatenar trechos de matrizes, eu posso criar minha matriz Z, que vai ser a matriz A minúscula, apenas a primeira linha e todos os elementos da coluna. E eu quero unir com a primeira linha da matriz B. Então, eu vou pegar a matriz B aqui e vou pegar a primeira linha também, todos os elementos de coluna. Se eu fechar aqui os colchetes, eu tenho aqui, ó, a primeira linha da matriz A minúscula e a primeira linha da matriz B. Sendo assim, eu posso fazer qualquer tipo de junção de matriz ou de trecho de matriz. Isso se chama concatenação. Se eu tentar concatenar matrizes que têm propriedades diferentes ou até dimensões diferentes, o MATLAB vai me retornar um erro, dizendo que as matrizes têm que ser consistentes. Ou seja, se é uma do lado da outra, tem que ter o mesmo número de linhas. Se é uma em cima da outra, tem que ter o mesmo número de colunas. Eu também posso, por exemplo, se eu quiser pegar algum trecho que não seja uma linha completa ou uma coluna completa, eu posso estipular um limite para aquele operador dois pontos, que significa todos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha matriz E. Vamos digitar aqui a matriz E. A matriz E é essa. Eu tenho esses elementos e se eu quiser, por exemplo, pegar apenas do 3 até o 1, ou seja, do elemento 2 até o elemento 4, eu posso digitar o seguinte. Eu quero que a matriz F seja feita apenas dos elementos da matriz E que estão na primeira linha e que vão do elemento 2 até o elemento 4. Então, colocando dois números entre dois pontos, a gente coloca um limite de início e um limite de fim. Sendo assim, eu tenho aqui meu elemento 2, meu elemento 4 e o trecho entre 2 e 4. Dessa forma, então, eu posso também pegar pequenas matrizes dentro de matrizes maiores. Por exemplo, eu posso estipular um limite de linha e um limite de coluna. Vamos supor. Vamos, por exemplo, concatenar a matriz C com ela mesma. Eu quero uma matriz G que seja C e embaixo de C eu quero C de novo. Então a gente tem aí, ó, uma matriz 4×4. Se eu quiser selecionar um trecho quadrado dessa matriz, por exemplo, eu quero esse 5, 3 e esse 3 e 1 aqui, quadradinho do meio. Como que eu faço para selecionar exatamente esse quadradinho? Eu digo o seguinte, eu quero uma matriz T, por exemplo, que seja as duas linhas do meio, ou seja, da linha 2 até a linha 3. E a coluna é da coluna 2 até a coluna 3 também. Então, é da coluna 2 até a coluna 3. Fecha parênteses, fecha aqui. Eu tenho meu 5, 3, 3, 1. Interessante. Eu posso selecionar, inclusive, trechos ou pequenas matrizes menores dentro de matrizes maiores. Isso é muito interessante, vai ser muito interessante se a gente quiser acessar um grupo específico de uma matriz muito grande. Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e fique atento na nossa próxima aula. Bons estudos para você!